Queridas irmãs, queridos irmãos, temos algo em comum, que é o Cristo, o nosso meigo rabi da Galileia, o Cordeiro de Deus, o Príncipe da Paz. E esse amor que ele tem por nós nos permite nos chamarmos de irmãos e amigos ao mesmo tempo, porque somos irmãos, somos amigos, somos companheiros de jornada. Estamos todos trilhando o mesmo caminho, o caminho que o Cristo nos disse. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém irá ao Pai senão por mim. Sejamos todos muito bem-vindos, amigos internautas que estão neste momento agora nos assistindo. Queremos dar muito boas-vindas ao nosso músico, nosso querido Leandro, que tanto nos traz lembranças boas, músicas lindas, muita paz. Leandro sempre nos traz, através de suas músicas. Estamos hoje com o nosso querido Denizar, conhecido de todos nós, que nos traz um banquete espiritual. E eu costumo dizer um remédio, um medicamento para as nossas almas, cansadas e doridas, jamais desanimadas. E esse medicamento se chama a morte e o morrer. Então, vamos agora nos beneficiar desse banquete espiritual com o nosso querido Denizar. Seja muito bem-vindo. Então, meus amigos, os amigos do André Luiz, a quem abraço fraternalmente, nós vamos iniciar a nossa palestra desta noite lendo uma página do livro Cartas Vivas, que está aqui comigo. É um livro de caráter psicográfico nosso, comandado pelo Espírito de Adriana de Jesus. E nós vamos ler uma página sobre o tema que vamos trabalhar hoje, que é o tema da morte, do passamento, da desencarnação, tal qual é definido pela doutrina espírita. Então, nós vamos ler uma página, depois faremos uma oração nossa e passaremos a palestra sobre o tema. Nós estamos agora praticamente nas vésperas, né, do dia de finados, quando o mundo cristão, o mundo
ocidental cristão, vai celebrar o Dia de Finados. E as pessoas estarão orando, voltadas à celebração ou à recordação dos seus entes queridos que partiram. E, dentro desse contexto, nós vamos ler uma página e fazer uma reflexão sobre a questão da passagem, da morte, da desencarnação. Então, vamos ler aqui o capítulo 93 do livro Cartas Vivas. É uma página psicografada. O passamento. Morte? Pergunta a primeira interrogativa da página. Morte? Ó mensageira de Deus, vós que a tudo transformais, que fazeis a semente morrer na intimidade do solo, para que a árvore robusta nasça na terra. Vós que não poupais sequer as estrelas, encerrando-lhes o ciclo de luz e as sentenciando à escuridão. Tende compaixão da nossa fragilidade. Quando teus desígnios resolverem nos visitar o destino, trazes consigo o sopro da imortalidade e enche-nos de coragem no precioso agora, na hora do testemunho da verdade, do bem e da paz, para que cheguemos aos umbrais da vida espiritual com o coração puro. Vós que sois mensageira divina, auxilia-nos a compreender que também sois emissária da vida, da transformação e da transcendência humana. Dai-nos a coragem de te aceitar sem reclamar, sem desesperação e sem medo. Mas, acima de tudo, concedei-nos o tempo para que o convertamos em valiosa oportunidade de servir, amar e despertar. E na certeza que, amando e servindo, perdoando e edificando, chegareis suave e não nos trarás desesperação. Obrigado, mensageira da imortalidade, porque permaneces descortinando a vida imperecível, a vida imortal que nunca cessa. Mensageira divina, que a tua presença em nossos caminhos se traduza em transformação profunda para sempre. Na luz da claridade, te aguardaremos, sempre em paz. Samuel de la Tour, Espírito. Muito bem, vamos fazer então uma oração para começar a nossa reflexão. Criador do universo, deste-nos a vida imortal. Com o teu sopro de imortalidade, transubstanciastes a tua eternidade, transformando-a em imortalidade sem fim, no Espírito que somos. Muito obrigado, Criador, pela nossa casa planetária, que nos abriga o processo evolucionário. Muito obrigado pelas reencarnações que se foram ao longo de milênios e milênios sem fim. Muito obrigado pela vida que dispomos, pela existência que temos, pela saúde do corpo e da mente. Muito obrigado. Nós te pedimos, Criador, que nesse momento sejamos todos envolvidos pela presença iluminativa, inspiradora dos amigos espirituais. Que o Espírito Adriana de Jesus e os benfeitores espirituais da Casa André Luiz
nos envolva a todos e nos permita que ofereçamos a melhor reflexão e os elementos de esclarecimento sobre a mensageira da vida, que é a desencarnação. Que haja luz e paz para todos nós, hoje e sempre. Muito bem, então vamos lá, né? Eu vou começar essa reflexão sobre a questão da desencarnação, ainda lendo Kardec no Temor da Morte. Uma questão apenas. É a questão 941 do Livro dos Espíritos. Kardec diz assim: para muitas pessoas, o temor da morte é uma causa de perplexidade. De onde lhes vem esse temor, tendo elas diante de si o futuro? Então, os espíritos respondem a Kardec na questão 941. Falece-lhes fundamento para semelhante temor. Mas que queres? Se procuram persuadi-las quando crianças que há um inferno e um paraíso, e que mais certo é irem para o inferno, visto que também lhes disseram que o que está na natureza constitui pecado mortal para a alma. Sucede, então, que, tornadas adultas essas pessoas, se algum juízo têm, não podem admitir tal coisa, e se fazem ateias ou materialistas. São assim levadas a crer que, além da vida presente, nada mais há. Quanto aos que persistiram nas suas crenças da infância, esses temem aquele fogo eterno que os queimará sem os consumir. Ao justo, nenhum temor inspira a morte, porque com a fé tem ele a certeza do futuro. A esperança falo contar com uma vida melhor. E a caridade, a cuja lei obedece, lhe dá a segurança de que no mundo para onde terá de ir, nenhum ser encontrará cujo olhar lhe será de temer. Então, essa é a resposta dos espíritos sobre o tema do temor da morte, né? Então, o fenômeno da morte, ele é absolutamente natural. E ele modifica de perspectiva, de significado, de horizonte, quando nós enxergamos a pré-existência da alma. Se não, vejamos, sem a doutrina da pré-existência da alma e da reencarnação, a morte passa a ser a destruição daquilo que aparentemente observamos como o bem mais valioso da nossa vida, que é a nossa individualidade, o nosso eu, a nossa corporeidade, naturalmente. E por que, sem a preexistência da alma, temos essa impressão? Porque temos a concepção, a teoria, a ideia de que o corpo biológico se forma e, a partir disso, Deus cria uma alma. Então, a primeira questão para superarmos o medo da morte, o primeiro óbice a ser vencido, obstáculo a ser superado, é sabermos que nós, a individualidade espiritual que somos, ela é completa, inteira, com sua memória e suas memórias, melhor dizendo, antes mesmo do nascimento da criança. Então, aquele novo ser em formação, que atravessará o ciclo de 38 semanas para a constituição biológica do corpo, independente dele e antes dele, há uma individuação, uma individualidade espiritual que atravessou várias existências. E é essa individualidade que causa a necessidade do corpo com a teoria da pré-existência da alma. Porque sem ela, nós temos o inverso. Nós temos o corpo como sede da vida.
Então, a primeira coisa que devemos compreender é que o temor da morte começa a desaparecer na hora que a nossa visão é de pré-existência e de reencarnação. Nos sabemos como seres completos e com memórias espirituais muito antes do nascimento corporal. Viemos nessa visada, nessa ideia do mundo espiritual. Já estávamos lá, já estávamos na transcendência. E da transcendência mergulhamos na imanência, que é o corpo físico, que é o mundo material, que é essa dimensão que o Platão descrevia como sendo, o filósofo grego Platão dizia que nascer é morrer e morrer é renascer. Por que ele falava isso? Porque ele estava a se referir aos estados de consciência profundos que integra as memórias pretéritas, que nos dá a visão de nós mesmos como espíritos antes da reencarnação. Então, nós vamos encontrar na obra psicográfica de Chico Xavier todo o planejamento reencarnatório, toda essa ideia de um mundo concreto na vida espiritual, de cidades no além, de comunidades nas quais estávamos relacionados, que tínhamos laços de afeto, laços sociais, laços que nos integrava a essas comunidades. E em dado momento, um de nós, muitos de nós, individual e em grupo, decidimos que era hora de renascer. Então, essa pré-existência, ela cria um causalismo espiritual para a vida. Ela funda a nossa existência no espírito pré-existente. Então, isso já vai fazendo com que nós saibamos que nós viemos do mundo espiritual. Nós não podemos temer o lugar de onde nós já viemos. Aí vem a questão do esquecimento do passado. Nas tradições religiosas não reencarnacionistas, quais sejam o catolicismo, a reforma protestante, todas as doutrinas da reforma protestante, mais a Igreja Romana, elas acreditam que a cada novo ser biológico em formação, Deus, para ele, destina uma alma. Então, ela faz o sentido de causalidade biológica. É o corpo que causa a alma e não a alma que causa o corpo. Então, o que acontece? Não há nenhum passado, nenhuma pré-existência, e a existência é toda lastreada, percebida, sentida a partir do momento do nascimento do bebê. Quando a criança vem à luz, quando completa o ciclo da gestação, diz-se que ali está um novo ser. Na visão reencarnacionista, ali se encontra um ser ancestral, espiritual, antigo, pré-existente, e foi ele quem causou a necessidade do corpo. Observemos nós que a morte, por exemplo, sem a pré-existência da alma, de crianças muito pequeninas, seja um bebê de poucas semanas, seja uma criança de poucos anos, de 4, 3 anos de idade, seja mesmo uma pessoa adolescente que desencarna com 18, 19, 16 anos de idade. Tudo, quando se observa para essa morte, parece trágico, parece imprevidente, parece desesperador e parece sem nexo, sem lógica, porque foi uma existência que sequer se completou no caso de uma criança de 3 anos de idade. Com a pré-existência da alma, nós sabemos que todo destino está sendo organizado pela necessidade do espírito, o espírito reencarnante. Então, diante da morte, a doutrina espírita abre um horizonte imenso, porque ela aproxima a vida física à vida espiritual. Ela faz com que nós nos saibamos oriundos da vida espiritual, então nós aprendemos que de lá já viemos, que de lá já nos originamos. E aprendemos muito mais ainda, com a doutrina espírita, nós aprendemos que estamos convivendo com a vida espiritual, que o plano espiritual não está longínquo, não está não é sobrenatural, não está fora da natureza. Então, esse é o outro problema para que enfrentemos a morte.
As religiões tradicionais colocaram o plano transcendental muito longínquo, muito etéreo, muito distante, muito metafísico. E essa distância faz com que haja uma espécie de hiato, ruptura, dualismo absoluto. Ou estamos na vida humana, que é compreendida como corporal, biológica, material, física, cerebral, ou, nessa visão dualista, estaríamos no mundo sobrenatural de um céu ou de um inferno, que são as duas concepções que predominam. E aí nós temos um destino da alma para a qual temos dificuldade de acreditar nela. Kardec, no seu livro O Céu e o Inferno, ou A Justiça Divina segundo o Espiritismo, ele vai escrever um capítulo chamado O Porvir e o Nada. E ele vai dizer, olha, com o materialismo, dá para pensar a existência. Agora, com as doutrinas tradicionais do destino eterno da alma, indo para um céu de delícias distante, ou um inferno eterno, né? E aí ele vai acrescentar isso, ele vai dizer que a mera dúvida em relação à questão da vida espiritual vai produzir tantos efeitos nefastos quanto mesmo essas doutrinas tradicionais. Porque na condição humana, demasiada humana, que é a nossa, né? Não somos anjos nem demônios. Na condição humana, ninguém consegue se perceber em um céu de delícias à direita do Pai. O indivíduo sente-se até, de certa maneira, em bom juízo, no uso do bom senso, da razão, com a lúcida compreensão dele próprio, ele sente até uma arrogância, imaginar-se indo para a direita do Pai, para o céu, né? Quem está credenciado para ir para o céu? Quem está pronto para a vida eterna? As pessoas falam da palavra eterna, esquecendo do significado dela. Se você não tem a reencarnação, alguém que viveu aqui inexpressivos, ou poucos, ou residuais, poucos minutos, poucos meses, poucos anos de vida, e depois enfrenta a eternidade, é como se você saísse de um mundo finito, de consequências absolutamente imediatas, para um mundo sem fim de eternidade, no qual você não teria uma nova oportunidade sem a reencarnação. Então, esse destino sobrenatural do céu, do inferno, o inferno que as pessoas também declararão que não se sentirão obrigadas a ir para ele, porque não se sentem tão mal assim. Então, as pessoas dizem, bom, nessa condição demasiada humana, nem sou tão bom para o céu, nem tão mal para o inferno, e ao longo da existência, estimuladas pelo materialismo, que explica o cérebro, pela ciência, que explica a biologia, que explica a história, que explica o organismo, e que dá alguma resposta para essa pessoa, esse homem ocidental prefere, então, desistir da transcendência, porque nada faz sentido, nada tem lógica. Então, com a reencarnação, com a preexistência da alma, com a explicação de que o transcendente não é o sobrenatural. Esse é um ponto muito importante. Se quisermos integrar a vida espiritual à vida humana, temos que fazer como Kardec fez. Kardec disse, no contato com os espíritos, não sair do mundo humano. Os espíritos, para mim, nada mais eram do que as almas dos homens. E o Kardec procurou compreender quem eram esses espíritos, né? Quem são os espíritos? São as individualidades extracorpóreas. Eles não disseram, eles não responderam no Livro dos Espíritos que o espírito seria uma condição sobrenatural acima do ser humano. Ao contrário. E aí o Kardec vai estabelecer a ideia daquilo que individualiza o espírito, que é o corpo espiritual. Observe que é muito difícil acreditar na alma sem compreender o corpo espiritual, né? O corpo espiritual ele é primordial para você compreender a vida do espírito. Imagina, uma pessoa que não tem compreensão do corpo espiritual, da vida espiritual, da existência natural do ser humano, além do corpo físico,
ela não consegue ter qualquer referencial para acreditar nessa vida. Então, Kardec pergunta no Livro dos Espíritos, né, qual a natureza do liame que reúne a matéria ao espírito, o corpo à alma. E aí os espíritos dizem, este liame é de natureza semimaterial, bastante sutil para vós, bastante etéreo para vós, invisível para vós, mas para nós bastante grosseiro. Para os espíritos superiores, o perispírito não necessariamente é etéreo e sutil. E aí nós vamos compreender que o Kardec traz a teoria do perispírito, um corpo sutil, porém absolutamente real. Basta que nós pensemos em tudo que existe no universo, né? O mundo quântico, a vibração de um elétron, a vibração do spin de um elétron, o eletromagnetismo. Vamos pensar nas coisas etéreas, ou pelo menos sutis, para que nós nos aproximemos da ideia do perispírito, né? Nós temos a luz é um fóton, é um elétron em movimento, que tem radiação e tem comprimento de onda. Ela tem frequência e comprimento de onda. Isso é física ótica pura, né? Toda luz branca que você está vendo, ela tem comprimento de onda e frequência. Se você vai para o mundo das ondas eletromagnéticas, nós estamos falando aqui agora em um mundo etéreo. Não é no mundo físico. Eu estou na minha casa, a comunicação está se dando no mundo virtual. Esse mundo que interliga a mim e a companheira que me acompanha aqui agora, nossa amiga, é um mundo virtual. Ele não é físico. Onde é que está esse mundo? O mundo virtual é um exemplo de um mundo etéreo, de ondas, de eletromagnetismo, de uma interface virtual. Então, o mundo espiritual em Kardec é esse mundo sutil, constituído pelas individualidades extracorpóreas, porém, essas individualidades têm um corpo espiritual. É esse corpo que nos dá o DNA do espírito. Esse corpo nós trazemos de outras existências. Ele traz as memórias das encarnações passadas. E o que é que acontece? Ele está num corpo físico, numa relação de espírito, que é a consciência, a centelha divina, o ser espiritual propriamente, o corpo espiritual. Ele, quando se junta ao corpo biológico, ele está numa interface com um corpo vital. Esse corpo vital foi estudado por Hahnemann na homeopatia, é estudado pelos hindus com o nome de corpo de energia prânica. Esse corpo vital é estudado pela China, na medicina tradicional chinesa, constituído de energia Qi, né? No Japão, no taoísmo, eles chamam de energia Qi, né? É um corpo vital. E esse corpo vital ele pode ser alcançado lá pelas agulhinhas da acupuntura. Esse corpo vital não é o perispírito. O perispírito é corpo espiritual que está conectado com ele. Então, o que acontece? É ele que nos dá uma comunicação com a parte biológica. Então, nós sabemos que pela reencarnação, nós mergulhamos na vida física e pela desencarnação, nós saímos dela. Então, nós aprendemos que desencarnar nada mais é do que voltar à condição que já éramos, espírito imortal. Retornamos. E aí, com essa nova compreensão, nós podemos lidar com o mundo espiritual sem sair do mundo humano. É absolutamente claro isso na doutrina espírita. Quando Kardec trouxe a obra O Céu e o Inferno, a Justiça Divina segundo o Espiritismo, ele vai dialogar com espíritos diversos e ele vai analisar a situação do monarca, do suicida, da ex-rainha, dos grandes poetas, dos filósofos, do homem comum, de todo tipo de personalidade. E cada um, como ele disse, vai trazer um ponto de vista da realidade espiritual. E aí você está lidando com o transcendente sem sair do mundo natural. Isso é absolutamente fundamental. A morte, ela nada mais é do que a perda da vestimenta mais densa. Mas o ser que nós somos, as 72 primeiras horas, após a desencarnação, o corpo espiritual é tão parecido com o corpo físico e vice-versa, tão parecido
que o Kardec vai escrever um capítulo no Livro dos Médiuns chamado do laboratório do mundo invisível. É o laboratório do mundo invisível, porque ele vai falar das vestimentas dos espíritos, ele vai falar das aparências, não é? Então, quando nós desencarnamos, nós trazemos a aparência, a semelhança, a verossimilhança com a última reencarnação. E isso vai fazer com que o nosso perispírito traga as marcas dessa existência. Daí, a pessoa que praticou o suicídio, tivera ferido camadas significativas desse corpo espiritual, o indivíduo que intoxica o seu corpo espiritual com atividades viciosas, com energias menos elevadas, com energias grosseiras, tudo aquilo que fere esse corpo sutil, né? Que os egípcios chamaram de Ka, que Paulo de Tarso chamou de corpo celeste, que a doutrina espírita chama de perispírito, a teosofia chama de corpo astral, é a sede da questão da desencarnação. Então, nós temos que aprender a viver nesse mundo para nos identificar com o espírito e progressivamente perder o medo da morte. Existe vida do outro lado, e essa vida é completa. Não é uma vida de anjos e demônios distante, não é uma vida sem individualidade, não é uma vida sem comunidade, ao contrário, os espíritos se reúnem por comunidades culturais, sociais, linguísticas, de valores, por faixas evolutivas, e nós estaremos na vida mesmo após a desencarnação. Então, nesse período em que estamos recordando os mortos, recordando a morte, podemos ter uma compreensão da vida como travessia, não é? O Confúcio, que foi o criador do taoísmo na China, ele dizia: viva de tal modo que ao nascer todos sorriam e você chorava ao nascer. E quando você partir, o inverso, todos chorem e você sorria. E esse sorriso da partida é o sorriso da consciência tranquila, é o sorriso daquele que está no Livro dos Espíritos, que sabe que não tem nada a temer do outro lado, né? Então, Kardec dizia que a mera dúvida que se podia ter, ele diz assim, a valorização que o homem dá aos bens terrenos está na razão inversa do seu conhecimento e da sua fé na vida futura. Quanto maior for a nossa fé na vida futura, quanto maior for o nosso conhecimento sobre a vida espiritual, quanto mais nós compreendermos que nós temos uma experiência todos os dias, que é o sono, e Platão dizia, o sono é irmão da morte, porque todo dia que dormimos, adormecemos, ao adormecer, vivemos uma morte parcial. Perdemos a consciência de vigília, desdobramos e voltamos, né? Vamos e voltamos, vamos e voltamos. E o Kardec descreve as experiências de espíritos que desdobra, que atravessa o oceano, vai a um outro continente, que faz contato com pessoas, entre aspas, vivas, entre aspas, mortas, e ele está na vida. Então, um dia desse treino de dormir e retornar, repousar e acordar, na transcendência e na vigília, no mundo espiritual desdobrado e no mundo físico, vamos e não voltaremos mais. E não voltaremos mais para este corpo biológico. No entanto, veja o que é a reencarnação. Passaremos lá o período que o doutor Hernando Guimarães de Andrade, no livro Espírito, Perispírito e Alma, dizia que era aproximadamente 70, 75 anos, ele disse que essa era a faixa, e depois voltamos novamente à condição humana. Imaginem, gente, o que é a doutrina da reencarnação. Nós poderemos estar com 90, 100 anos, vamos partir, fazer feito Oscar Niemeyer, que foi com 106 anos de idade, fazer feito a mãe do Caetano Veloso, Dona Canu, que foi com 105 anos. Ótimo, mas depois retornar para novamente respirar em um corpo biológico, para novamente sonhar no mundo da matéria, para novamente transcender e, como diz Kardec, né, ele pergunta lá, como pode a alma, que não atingiu a perfeição durante a vida corporal,
terminar de depurar-se, submetendo-se à prova de uma nova existência. Imaginem vocês o que é uma pessoa que ela própria acha que fez tudo errado, que praticou crimes, que está com remorso, que errou, que fez tudo errado, que se equivocou, e ela vê a morte se aproximando pela doença grave, pelo câncer, pela Covid, por isso, por aquilo, e ela não tem nenhuma esperança de uma nova oportunidade. Então, a reencarnação fortalece os laços de família. E o perispírito nos dá essa certeza que para onde formos, seremos nós, com esta individualidade. A individualidade espiritual é a marca do ser. Desencarnaremos de volta ao mundo espiritual, mas não fora do mundo humano. Estamos sempre na humanidade, no corpo ou fora dela, antes de renascer ou depois da desencarnação. E estaremos entre aqueles que nos amaram, que tiveram afetos conosco, que participaram de nossas vidas, que têm projetos conosco. E tanto maior for o nosso mérito, tanto maior for a nossa elevação espiritual, mais tranquila será a nossa desencarnação. O nosso tempo, eu acredito que já está praticamente encerrado por aí, e não sei como é que está o tempo, mas ainda faltam 5 minutos, e eu quero contar para vocês, que eu gosto sempre de contar essa história, o Jô Soares entrevistou o Chico Xavier, né? O grande médium Chico Xavier. Ainda na época do SBT, o Jô entrevistou o Chico, e aí isso era os anos 80, né? E ele perguntou assim para o Chico: Chico, você tem medo de morrer? Você tem medo da morte? Aí o Chico respondeu: eu não tenho medo, mas também não tenho pressa. E eles sorriram muito juntos, e depois o Chico disse, né? Já falei para os meus amigos, que quando eu partir, eu quero que eles coloquem na lápide do meu túmulo: aqui jaz Chico Xavier, muito a contragosto. E o Jô Soares sorriu muito. E essa ideia, né, que nós temos mecanismos biológicos para valorizar a vida, aquilo que no passado se chamava o instinto de sobrevivência, a pulsão de vida, né? Os mecanismos biológicos que nos preparam para nos manter na vida. Observe que o cérebro, como essa organização neuroquímica, o cérebro não conhece a morte. O cérebro não aceita a morte. O cérebro, como essa máquina neuroquímica de interfaces entre os neurônios, né? Essa máquina biológica, ela trabalha para manter a vida. Então, ela sempre vai produzir a reação para proteger o organismo e manter a vida. Já o espírito é quem conhece a imortalidade. Por isso que na consciência de cérebro, a consciência material, na consciência normal de vigília, nós tememos a morte. Aí é quando chegamos ao tema do temor da morte, né? Nós podemos ter o conhecimento da vida espiritual, mas se esse conhecimento for superficial, for precário, e não for uma experiência de mortalidade, se ele não se transformar em consciência, né? Ele é um conhecimento teórico, por mais vasto que seja, teremos o temor da morte, porque o eu no cérebro teme a morte. Daí a doutrina espírita nos falar de todas as atividades que nos ensinam aquilo que está nesse livro aqui, da Elizabeth Kübler-Ross, sobre a morte e o morrer. Nos ensinam, por assim dizer, a morrer, a desencarnar, a aprender que a vida é um fluxo, ela é uma travessia. Nós entramos numa margem do rio da vida e vamos atravessando esse rio até que a outra margem surge. E essa margem é da desencarnação. Então, se conhecer como espírito, aprender a ser espírito, se descobrir como espírito, cultivar a vida espiritual, cultivar o eu espiritual que você é aprender a desencarnar, para que quando chegar a hora, daqui a uns 80 anos, quem sabe, os homens estão vivendo 130 anos, né? Imagina, as mulheres mais,
Daqui a muito tempo, quando chega a hora, não venhamos a dar vexame, né? Então, espírita que somos, convictos da imortalidade, no dia que chegar a morte, a desencarnação natural, fazermos a passagem cheios de esperança. Eu vou terminar com o Livro dos Espíritos, porque Kardec pergunta lá, né? Qual o sentimento que predomina no homem no momento da morte? Olha que pergunta fantástica. Qual é o sentimento que prevalece no homem no momento da morte? Aí os espíritos responderam: o desespero para os cruéis, a dúvida para os céticos e a esperança para os homens de bem. Então, estar no campo da esperança da imortalidade. Olha que eu falei campo da esperança, gente, que é o nome já do cemitério aqui de Brasília. Está no campo da esperança, não aquele cemitério, mas o campo da esperança da imortalidade. A certeza que você é espírito e que é uma até breve. Você se despede do seu parente agora, ele foi embora, daqui a pouco ele volta na reunião mediúnica, ele volta nos sonhos. Essa é uma pesquisa que a ciência deveria fazer. Pergunte aos 7 bilhões de almas humanas que vivem na Terra. Você já sonhou com algum morto, com algum parente que já morreu, e a pessoa responderá: na Europa e na América do Norte, na África e na Ásia, no Brasil e na Austrália. Sim, já sonhei. Porque o sonho é esse portal interdimensional, quântico, espiritual, de plena energia etérea, em que fazemos contato com o nosso futuro, que é o mundo dos chamados mortos. Então, meus amigos, vamos perder o medo da morte, vamos falar sobre essa mensageira de vida, vamos aprender com ela, vamos senti-la, vamos nos preparar, vamos nos autoconhecer e viver a vida com alegria até o último instante, até o último dia, que, aliás, é muito importante o envelhecer com alegria, o envelhecer com saúde mental. É preciso preservar energia para toda a existência. É preciso chegar aos 90 anos cheio de alegria, cheio de esperança, sabendo que haverá um limite, um fim para o corpo físico. E quando chegar a hora, possamos abraçar a mensageira da imortalidade, que é a desencarnação, e partirmos cheios de alegria por tudo que fizermos, por tudo que fizemos, sabendo que aquele que fez tudo ao seu alcance, que fez o que pôde, fez exatamente o que precisava realizar na sua tarefa. Então, Jesus disse: eu vim para que tenhas vida, e vida em abundância. Aqueles que me seguem já não andam mais na escuridão, já, mesmo que estejam no vale da morte, já não andam mais na escuridão. Eu sou a luz do mundo, disse Jesus, né? Então, essa compreensão da vida espiritual e de uma vida iluminada do Espírito, de uma vida alegre, feliz, em contato com quem nós amamos, é a grande descrição que o Kardec trouxe na doutrina dos espíritos. Eram os espíritos que tinham que falar sobre a morte. Ninguém na Terra tem autoridade para falar sobre a morte antes de ter morrido. Então, são os mortos, são os que já morreram. São exatamente estes que a gente acha que está lá no cemitério, o Campo da Esperança, e que agora, no dia 2 de novembro, nos dias da semana de finados, nós vamos visitar, muitos vão visitar o cemitério. Vai visitar, com todo respeito a todas as tradições, túmulos vazios, túmulos que têm lá o cadáver. Mas o espírito há muito que se emancipou e não está mais lá, está para onde, como dizia Jesus, onde está o seu coração, aí está o teu tesouro. Onde está o teu tesouro, está o teu coração. O Chico Xavier dizia que ia visitar os presos, né, nas penitenciárias de Uberaba, e no Dia das Mães, ele chegava, a mãe daqueles presos estavam lá, desencarnada, ao lado de seus filhos. Então, onde está o nosso coração, está o nosso tesouro. Onde está o teu tesouro, está o teu coração. Nós estaremos onde estará o nosso coração. Pode ser aqui no plano físico, pode ser na vida espiritual, mas é onde está o nosso coração. Então,
que tenhamos esse aprender a viver para aprender a morrer. Quando nós aprendemos a viver, vivemos com consciência, com despertamento, e eu vou terminar essa live, esta alegre conversa sobre a morte, porque a visão espírita, observe, os espíritos têm uma visão melhor, né? Nós não morremos, nós desencarnamos. É melhor desencarnar do que morrer. Desencarnar é o movimento inverso de reencarnar. Desencarnar é sair do corpo, abandonar a morada temporária e voltar à vida espiritual. Então, sobre a imortalidade, sobre a morte e morrer, na proposta do despertar, digamos com um poema que diz: desperta a tua alma adormecida nas ilusões perigosas desta vida. Não te detenhas ante as sombras do caminho. As belas rosas também trazem seus espinhos. Se alguém magoou teu coração, não te entristeças. Segue a oração. Sendo a vida na terra passageira, se caminhas para a libertação, esquece as ofensas e perdoa. Segue para a tua evolução. Se tens conhecimento do Evangelho, se praticas um pouco a caridade, não podes dizer que não sabes ou não conheces o que é a felicidade. Ergue teu olhar, fita a natureza, pensa que podes, eleve o teu fardo, suave a tua cruz, se tiveres no teu coração Jesus. Que Ele nos abençoe, nos ilumine e nos ofereça a sua paz, a sua luz e a sua proteção, o seu amor infinito no dia da nossa partida, da nossa desencarnação. Que haja muita paz e que nós possamos orar pelos nossos entes queridos que partiram na semana de finados que está chegando, que nós possamos nos conectar com eles. Porque Chico Xavier dizia: a saudade os eleva, a saudade nos conecta com os nossos entes queridos. Nunca o desespero, a revolta e a não aceitação, mas a saudade sim. Podemos sentir saudades, podemos orar e devemos nos conectar com eles, porque Jesus dizia: aquilo que se liga na terra, liga também no céu. E o que se desliga da terra, desliga no céu. Então, essa conexão aí, devemos meditar sobre ela para que estejamos na vida espiritual, hoje e sempre. Chegamos agora ao final deste momento ímpar em que a espiritualidade nos traz sempre esse lenitivo para todos nós. Esses banquetes espirituais reservados e oferecidos para nós. Pedimos também, caso cada um de vocês queiram, buscar os seus líquidos preciosos em forma de água, para que esse líquido seja transformado em medicamento, para renovar nossas células e cuidar do nosso corpo físico, da nossa mente, do nosso espírito, do nosso emocional. E já nos preparando para a prece final. Vamos assim dizer: unidos e reunidos como um feixe de varas, como fala o presidente de nossa casa, Sr. Antônio Vilela, que muito nos honra. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. E o pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai todas as nossas ofensas, na medida em que perdoarmos aos que nos têm ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo o mal, de todos os males, de nós mesmos, agora e na hora da nossa morte. Que assim seja, graças a Deus. Fiquemos todos em paz.
Olá, amigos do Centro Espírita André Luiz. O CEAL agradece àqueles que deram a sua contribuição para que a obra de ampliação do espaço físico fosse executada. Solicitamos que os nossos colaboradores continuem nos apoiando para que possamos cumprir nossos compromissos com os salários dos funcionários que cuidam da manutenção e segurança da nossa casa e também as despesas com água, energia elétrica, material de limpeza e etc. As doações podem ser de qualquer valor e podem ser via conta bancária ou na secretaria pela manhã. Mais informações no nosso site www.cealdf.org.br. O CEAL conta com a sua contribuição.